Chegamos, galera. Professor Adriano Guimarães, aqui direto do pré-concurso, tá ok? Então, se você chegou agora aqui no início da live, não esquece de deixar um like e aqui nos comentários coloca logo aí de onde tu és, tá ok? Ah, professor Adriano, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Niterói, eu sou de Fortaleza, São Paulo, tá ok? Coloca aqui, eu quero saber de onde você é, tá ok? Manaus, Boa Vista, Rio Branco, coloca aqui, tá bom? Adriano, o que que a gente vai falar hoje, gente? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é um assunto muito cobrado aqui, ó, em concursos em geral. Mas nós vamos dar uma olhada aqui numa série de lives, tá ok? No assunto de direito administrativo focado para carreiras policiais. Eu sou o professor Adriano Guimarães, aqui direto do pré-concurso, tá bom? Adriano, em quais concursos esse conteúdo cai? Vamos lá, galera, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só, esse concurso, né, ou melhor, esse assunto, ele costuma cair muito. O quê? Em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá ok? Polícia Militar de São Paulo, prova aqui batendo na porta, tá ok? Agora em fevereiro de 2025. Nós temos aqui também, olha, Bombeiros, tá ok? Rio de Janeiro. Também é um concurso aí quente pra gente, tá ok? Temos aqui a Guarda Municipal de Niterói e também Polícia Militar da Bahia, que por incrível que pareça, por uma enorme coincidência, prova no mesmo dia lá da PM de São Paulo. Então, PM Brasil, PM Bahia e PM São Paulo prova dia 16 do 2 de fevereiro. Mas olha só, eu fiz um breve levantamento aqui de alguns concursos, né, que aí a gente poderia falar o seguinte, olha, esse conteúdo serve, tá bom? Essa live de hoje serve. Olha só, nós vamos ter aqui, ó, o concurso da PM São Paulo, tá ok? Com inscrições até dia 22 do 12. Então não perde lá, tá ok? Prova dia 16. Olha a quantidade de vagas, meu amigo. 2.700 vagas, tá bom? Nós temos também o que? PM Bahia. A prova tá no mesmo dia de PM São Paulo, tá ok? E aí, olha só, data de inscrição até dia 5 de janeiro. Se você não fez a inscrição, corre e te inscreve lá, tá bom? Nós temos PM Sergipe. Cara, é bom ficar de olho, porque no momento o concurso lá está suspenso, mas já tem banca, Instituto Selecom, tá ok? Então dá uma olhada, 335 vagas, tá legal? Então temos Guarda Municipal de Teresina, Guarda Municipal de Niterói, tá ok? Tem um colega meu que mora lá, né? Nascido e criado em Niterói. Um abraço lá para ele. Instituto Selecom. As inscrições até 9 de janeiro e prova dia 16 do 3 de 2025, tá bom? Nós temos aqui, ó, Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, tá legal? Quem tá elaborando essa prova, o UERJ. Inscrições de 15 de janeiro a 4 de fevereiro, com prova o quê? 22 de fevereiro, tá legal? E aí, 50 questões. Cara, essa live de hoje não é uma live com foco de falar sobre o quê? De falar sobre o concurso, tá bom? De fazer uma análise de edital. Adriano, não estou conseguindo ver ali os valores, tá? Vou colocar essa tela aqui, ó, boom, que aí vai ficar melhor para você dar uma olhada ali também nos salários, tá bom? Dá um print aí na tela, tá legal? Dá um print na tela, cola na porta da tua geladeira, tá legal? Porque são concursos ótimos para a carreira policial, para quem deseja entrar, migrar para a área policial. Ok? Então, o assunto de hoje ele serve para concursos desta natureza, né? De carreiras policiais. Adriano, sobre o que iremos falar hoje, oh Deus? Cara, nós vamos falar sobre direito administrativo poderes, tá legal? E aí eu trago aqui logo de cara uma definição que é a seguinte: poderes administrativos. O que são? Poderes administrativos é um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos a fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Adriano, não entendi nada. Ok, tá bom? Ok. Olha só, quando ele fala que é a ordem jurídica que confere, né, esses poderes,
a ordem jurídica, eu quero que você entenda aí como a lei. Ah, Adriano, então eu entendi. Quer dizer que a lei, ela vai conferir o quê? Ela vai dar prerrogativas. Porra, Adriano, o que que é uma prerrogativa? Cara, prerrogativa você pode entender como sendo um poder. Então, vai te dar poder. Exemplo, não é? Um professor tem o poder de aplicar uma prova no aluno. Tá legal? Então, o professor tem lá o poder de aplicar a prova. Isso seria uma prerrogativa do professor. E esse poder, essa prerrogativa, ela é dada a quem? Ao chamado agente público. Agente público. Ah, Adriano, entendi. Então quer dizer que o agente público, que no caso serei eu quando assumir ali um concurso de polícia, correto? Tá legal? Adriano, não tô vendo. Deixa eu trazer para cá de novo, olha. Tá bom? O agente público, ele vai receber esse poder da lei, que a gente vai ver que é um ordenamento jurídico. Esse poder, ele usa para alcançar uma finalidade, o quê? Pública, ou melhor, alcançar os fins que o Estado pretende alcançar. Bora ler de novo agora. O que são poderes administrativos? Poderes administrativos são um conjunto de prerrogativas. Opa, Adriano, são um conjunto de poderes. São um conjunto de ferramentas, tá ok? Imagine aí que você faz aí o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Qual é uma prerrogativa, qual é uma ferramenta sua de trabalho como policial militar em São Paulo? Ah, Adriano, eu preciso de um revólver, de um colete. Pronto, né? Vou usar o fardamento da Polícia de São Paulo. Pronto, não é? Você vai ter a prerrogativa de usar uma arma e de usar o fardamento da Polícia Militar de São Paulo, entendeu? Para poder exercer atividade pública. E qual é a finalidade de você usar uma arma e a farda da Polícia Militar de São Paulo? É porque você, enquanto agente público, vai buscar uma finalidade, um fim público. Ou melhor, garantir que o Estado alcance os seus fins. Ah, Adriano, entendi. Beleza, então bora para frente. Ok. Esses poderes administrativos, eles têm algumas espécies, tá bom? E um detalhe, a gente não pode confundir os poderes administrativos, que são instrumentos. Adriano, como assim são instrumentos? Imagina, o revólver para o policial militar, ele é um instrumento de trabalho. É um instrumento que o policial tem para poder o quê? Garantir a ordem, né? A manutenção da ordem pública. Então, poderes administrativos são poderes chamados de instrumentais. Guarda isso, são ferramentas de trabalho. Por outro lado, galera, existem também os poderes políticos, que são chamados de estruturais orgânicos. Como assim, Adriano? Olha só, se você vir à sede do PrEP Concursos, quando você chegar até o PrEP, você vai perceber que no PrEP nós temos o quê, ó? Nós temos assim, ó, vários departamentos. Nós temos lá um departamento financeiro no PrEP Concursos, né? Departamento financeiro. Nós temos também dentro do PrEP Concurso um departamento educacional, que vai tomar conta ali de todos os cursos, não é? Ou melhor, de todos os projetos que são desenvolvidos aqui pelo PrEP Concurso, digamos, o PrEP Militares, PrEP Educação, o PrEP Vestibulares, o próprio PrEP Concursos, entendeu? Então nós temos ali um departamento que vai tomar conta disso, tá legal? E nós temos também dentro do PrEP Concursos um setor, por exemplo, de tecnologia, né? Áudio, vídeo, coisas do tipo. Então perceba que o pré-concursos ele é formado por alguns departamentos, tá legal? E cada um deles estruturam, formam uma estrutura, ou melhor, eles são fatores orgânicos, porque não dá para falar de pré-concursos
Sem falar de o departamento de áudio, vídeo e de tecnologia, ou falar da área de educação, ou falar da área de contabilidade e finanças, entendeu? Então, os poderes políticos são esses poderes que estruturam o Estado. Tá, Adriano, mas o que seriam, então, os poderes políticos? Vamos imaginar agora que o Estado, esse aqui agora é o Estado, tá bom? O Estado ele vai se estruturar a partir de 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E cada um desses poderes, assim como aqui no pré-concursos, entendeu? Os departamentos têm uma finalidade, os poderes também têm. Por exemplo, pagamento de professores, entendeu? Ou recebimento de mensalidade de alunos, né? Ou venda de curso. Qual o departamento do PrEP que toma conta disso? Educação, tecnologia ou finanças? Aí tu vai falar para mim, pô, Adriano, finanças, é claro, entendeu? Qual é o departamento que toma conta de toda a parte de gravação tecnológica, postagem de material, atualização da plataforma e tudo mais? Adriano, deve ser o setor de tecnologia, que dá suporte, correto, entendeu? Então, quando a gente vai para a figura do Estado, é a mesma coisa, meu amigo. O Estado ele é estruturado organicamente a partir de 3 poderes, tá bom? E esses poderes são poder legislativo, executivo e judiciário. Adriano, eu poderia falar então que são os elementos do Estado? Não, elementos não, tá bom? O Estado ele é composto de outra coisa, tá bom? Os elementos do Estado é outra história que a gente vai falar mais à frente. Mas hoje eu quero que tu só entenda que os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles são estruturais e orgânicos. E os poderes administrativos são instrumentos de trabalho, tá ok? Da administração pública. Ok, vamos em frente. Adriano, quais as fontes dos poderes, tá bom? Nós temos 2 princípios em direito administrativo que eles são a base do direito administrativo. Preste atenção nisso, tá bom? Primeiro, princípio da supremacia do interesse público. Tudo o que existe no país, né, que é público, pertence a quem? Pertence ao povo. Então, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, as polícias, entendeu? Qualquer órgão público, qualquer entidade pública, ela atua com uma única finalidade. Qual? Atender ao interesse público. Quem é o interesse público? O interesse do povo, ok? Legal. Então, entre o interesse particular e o interesse do povo, ou o interesse público, qual o interesse que vai prevalecer? Opa, Adriano, entendi. Então quer dizer que o interesse supremo é sempre o interesse do povo. Correto. Primeiro ponto. Agora, vamos lá. Quando nós falamos de poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, esses caras, eles são contratados pelo povo. Adriano, é contrato? Não. Bora aqui trabalhar com uma analogia, tá bom? E aí, o que acontece? Vamos dizer que eu sou o poder legislativo. Esse bem público aqui, celular, ele pertence a quem? Ele pertence ao povo, tá ok? Ele pertence ao povo. O que acontece quando eu pego esse, né, celular aqui que pertence ao povo e eu utilizo? Opa, Adriano, quer dizer que você vai usar ele em benefício da coletividade, correto? Aí a pergunta que eu te faço é, eu, Adriano, que trabalho em prol do povo, eu posso vender esse celular? Adriano, tu não pode. Por quê? Porque esse celular pertence ao povo. Então eu não disponho, olha o verbo que eu vou falar, eu não disponho deste celular. Quem dispõe desse celular é o povo. Adriano, o que seria a palavra dispor nesse sentido? Dispor seria o quê? A mesma coisa que pertencer. Então, por exemplo, se você pegar o seu celular agora na mão, você pode dizer, olha, eu disponho de um celular. Você pode falar isso, porque este celular é seu.
Agora, vamos imaginar que eu peço emprestado esse celular de você e você me empresta. Toma, Adriano, tô te emprestando aí. Sei lá, eu peço emprestado para poder fazer uma ligação. Tu me dá o celular, eu utilizo e ligo. A pergunta é, se eu quebrar o teu celular, eu sou ou não obrigado a pagar? Ah, claro que é. Mas o porquê que eu sou obrigado a pagar? Porque o celular é teu e tu me emprestou. Então eu não disponho do celular. Ou melhor, para mim cabe a indisponibilidade do celular. O que é que eu quero falar com indisponibilidade? O celular não pertence a mim, pertence a outra pessoa. Eu apenas estou utilizando para alcançar alguma finalidade. Então vamos aqui a um outro princípio que é basilar da administração pública, que é o princípio da indisponibilidade. Ah, Adriano, então entendi. Quer dizer que a indisponibilidade da coisa pública significa dizer o quê? Que o bem público não pertence ao poder executivo, não pertence ao poder judiciário, não pertence ao poder legislativo. Que um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, um governador, todos eles trabalham para alcançar o quê? O interesse público, porque eles não dispõem da coisa pública. Ou melhor, a coisa pública para ele é indisponível. Correto, é isso mesmo. Tá ok? Então, o princípio da indisponibilidade, ele nos traz uma série de deveres, tá bom? Adriano, os deveres caem em prova? Cara, é muito raro cair deveres em prova. O que vai cair muito são o quê? Os poderes, tá ok? E aí, quando a gente fala em poderes, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, o poder vinculado e o poder discricionário. Cara, isso daqui em concurso de polícia, PM, corpo de bombeiro, guarda municipal, isso cai com uma certa frequência. Esses dois aqui casadinhos, tá bom? Nós temos também poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Cara, esses três poderes aqui, eles vão envolver também a aplicação de sanções. Então, costumam também cair ali os três meio que misturados para tentar o quê? Causar alguma dúvida a quem está estudando. E, por fim, nós temos o poder regulamentar, tá bom? Que é o poder, geralmente, que está na mão do chefe do poder executivo para editar normas. Então, voltando, a base, a fonte dos poderes instrumentais é o quê? É a supremacia do interesse público. De novo, a base dos poderes instrumentais é a supremacia do interesse público. Ficou claro aí para você? Cara, se ficou claro para ti, vem aqui embaixo, dá um like, deixa um comentário. Não esquece de se inscrever no canal aqui do Prep Concurso, que a gente vai ter muita coisa boa ao longo aí de 2025. Aí, pô, imagina, você não se inscreveu aqui no canal do Prep Concurso e nem lá no Instagram. Cara, aí a gente vai ter lives aqui, vai ter um monte de material sendo disponibilizado, informação, comentários de editais, entendeu? E uma série de outras novidades que vão surgir em 2025 e tu vai acabar perdendo, entendeu? Então, te inscreve aqui, que não custa nada. Vamos lá, continuando. Bom, então, questão de prova, tá legal? Questãozinha da CESP. Olha só essa perguntinha aqui. Os poderes da administração pública, meu companheiro, quando ele fala poderes da administração pública, na sua cabeça você já tem que pensar o que? Opa! Esses poderes são os poderes administrativos. E esses poderes administrativos, eles têm como fonte. Qual é a fonte desses poderes? É o princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Esse é o fundamento,
é a origem, é a fonte desse poder, tá legal? Ok, então os poderes da administração pública, por serem inerentes à atividade administrativa, são irrenunciáveis. Aqui está o que? Correto. E por que que eles são irrenunciáveis, galera, tá bom? Cara, você tem que lembrar que quando é dado poder a um agente público, esse poder ele é dado ao agente público para alcançar uma finalidade pública que é prevista pelo Estado. Logo, o agente público, quando ele se depara com uma situação na qual seja obrigado ele utilizar o poder público, utilizar o poder administrativo, o que que ele tem que fazer? Ele tem o dever de usar esse poder. É por isso que os poderes administrativos, eles também recebem uma nomenclatura de poder, dever. Ficou feio aqui. Então, vamos lá. Poder, dever. Ah, Adriano, entendi. Então quer dizer que eu, enquanto administrador público, eu, enquanto agente público, eu não posso me negar de utilizar os poderes no momento em que surge um fato, né? Surge um fato na qual eu devo usar o poder. Não, não pode. Ele é irrenunciável, ele é improrrogável, entendeu? Então o poder ele deve, né, ser utilizado, ele é praticamente a ideia de um poder-dever, tá bom? Ok, vamos ver aqui agora dois dos poderes, tá legal? Olha só, eu falei aqui pra ti que nós temos 6 poderes, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então já grava aí na tua memória, tá bom? Que os poderes administrativos, que eles surgem ali como poder-dever, né? Porque no momento que eu tenho o poder, eu devo usar quando surge, né, a oportunidade. Eles são poderes vinculados, poder discricionário, poder hierárquico, disciplinar, e eu vou pular direto para o poder de polícia, tá bom? E por último, o poder o quê? Regulamentar. Tá legal? Tem questão de concurso que o cara simplesmente te pergunta quais são os poderes. Tá legal? Ok, vamos em frente. Poder vinculado e poder discricionário. Vamos dar uma aprofundada aqui para sair bacana. Bom, poder vinculado. Cara, poder vinculado e poder discricionário, eles basicamente têm como base, olha só, a base desses dois caras é liberdade. É grau de liberdade. Adriano, como assim grau de liberdade? Novamente, a base do poder discricionário e do poder vinculado é grau de liberdade, tá bom? Então, vem aqui comigo. Vou colocar aqui a tela cheia. Vou colocar aqui tela cheia. Boom. Olha só. A administração pública, poder vinculado. A administração pública tem uma liberdade. O que que acontece com essa liberdade? A administração pública tem uma atuação mínima ou inexistente quanto à liberdade. Então, pera lá, Adriano. A administração pública, quando ela não tem nenhuma liberdade, né, na prática de um ato, quer dizer que eu estou diante de um ato administrativo chamado de poder vinculado, que ele deriva do poder vinculado? Isso mesmo. Adriano, me dá um exemplo, entendeu? Quando eu me deparo com uma situação que está tudo definido na lei e que eu, agente público, não devo tomar nenhuma decisão, eu apenas devo seguir o que está escrito na lei, a gente fala que a conduta do agente é plenamente vinculada. Ah, entendi. Então quer dizer que a ideia de vinculação é uma ideia de, olha só o que eu vou falar agora, tá bom? A ideia de vinculação, Adriano, de estar vinculado, é uma ideia de observar
ou melhor, vou colocar o coloquial. Fazer o que a lei manda. Correto. É isso mesmo. Então, qual é a liberdade que alguém tem quando o poder é vinculado? Cara, a liberdade é zero. Não tem liberdade, porque a lei descreveu todos os atos, toda a atuação do agente público está descrita na lei. E aí, se o agente público ele não age conforme está descrito na lei, adivinha o que vai acontecer? Esse ato vai se tornar nulo. E por que o ato se torna nulo? Porque ele viola a legalidade. Ficou claro para você isso? Ficou, Adriano, de boa. Vamos agora para o poder discricionário. Poder discricionário. Olha só, novamente, qual é o miolo, qual é a base para analisar o poder discricionário? Nós vamos voltar aqui para a liberdade de atuação. Eu vou aqui marcar liberdade de atuação, tá bom? Então, qual é o grau de liberdade de atuação que um agente público tem quando nós estamos falando de poder discricionário? Cara, olha só. No poder discricionário, a administração pública tem uma razoável liberdade. Tem uma razoável liberdade na prática de atos administrativos, podendo valorar a conveniência e a oportunidade do ato, quanto ao motivo e, dentro dos limites da lei, escolher o seu objeto. O mérito administrativo é o núcleo do poder discricionário, não podendo o mérito não podendo ser anulado pelo poder judiciário, somente podendo ser revogado quando o autor do ato julgar que o ato deixou de ser oportuno e conveniente. Adriano, pera lá que eu não entendi muito bem. Ok, deixa eu te falar. Vamos imaginar que um professor ele tem a possibilidade de fazer o seguinte, não é? Ele pode aplicar uma única prova, ele pode aplicar 2 provas, ou ele pode aplicar 3 provas. A lei já fala isso. Olha, o professor pode avaliar o aluno com uma prova, com 2, no máximo com 3. Olha o que eu estou falando. A lei já fala que é no máximo com 3 provas. Ok? Ok, Adriano, compreendi. Legal. Então, o professor pode fazer só uma prova? Pode. Se o professor fizer uma prova, tá ok. O professor pode fazer 2 provas? Pode. Se o professor fizer 2 provas, tá ok. O professor pode fazer 3 provas? Pode. Se fizer 3 provas, está ok. Agora, olha a pergunta. O professor pode fazer 4 provas? Opa, Adriano, não pode. Porque a lei diz que no mínimo 1 e no máximo 3 provas. Então não pode. O professor pode fazer nenhuma prova, 0 prova, e aprovar o aluno? Não, não pode. Então, meus amigos, dê uma olhada que quem vai escolher a quantidade de provas sobre a conveniência e a oportunidade, o professor vai pensar, cara, essa turma, se eu jogar todo o assunto numa prova, é capaz de ter muita gente reprovada. Não é conveniente. E é oportuno que eu faça o quê? 3 provas. E aí o professor vai lá e decide, vou fazer 3 provas. E ok. Mas ele decidindo 3 provas, ele está dentro de um limite que a lei deu para ele julgar a oportunidade e a conveniência. Agora, quando eu digo assim, olha, o professor fez 4 provas, ou o professor não fez nenhuma prova, aí aqui ele está atuando além dos limites que a lei permitiu a ele. Ok? Agora vamos ler de novo aqui, ó. O mérito administrativo. Adriano, o que é o mérito? Se a gente pudesse aqui nomear, o mérito seria isso daqui, ó. O mérito. O que é o mérito? A quantidade de provas que a lei permite ao professor fazer. A lei vai fazer, no mínimo, a lei vai dizer, no mínimo 1 prova, no máximo 3.
Por que que o professor aplicou 2 provas numa turma? Cara, ele julgou como oportuno e conveniente. Porque na outra turma o professor aplicou só uma prova? Porque na turma X o professor decidiu fazer 3 provas? Cara, isso é chamado de mérito administrativo. Porque quem tem esse poder de escolher, de decidir o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, vai caber ao professor. Adriano, o Poder Judiciário pode anular? Não, não pode. Então vamos imaginar que eu chego no Poder Judiciário falando: ah, o professor fez 3 provas na turma A e só 2 na minha, eu quero anular o resultado. O Poder Judiciário vai olhar e vai falar: cara, não posso anular. Por quê? Quem escolhe a quantidade de provas é o professor. E isso a gente vai chamar de conveniência e de oportunidade, porque o professor ele vai ter uma razoável, o quê? Uma razoável liberdade para praticar o ato, ou melhor, para decidir. Então, o Poder Judiciário não pode anular o objeto, o mérito administrativo, tá bom? Agora, Adriano, e quando o professor faz 0 prova, ou quando ele faz 4 provas? Aí o Poder Judiciário pode sim anular. Mas ele não está anulando o mérito. Ele está anulando o quê? Uma ilegalidade. Então, fazer 4 provas é ilegal. Por quê? A lei fala que é no mínimo 1, no máximo 3. Então, eu estou indo além do que a lei mandou. E fazer 0 prova também é ilegal. E aí, como é ilegal, eu também não posso, entendeu? Fazer somente, ou melhor, não fazer nenhuma prova. Tá bom, galera? Bem, gente, nesse momento aqui, para quem entendeu, vem aqui embaixo e deixa o seu like, tá bom? Coloca o seu like, deixa um comentário aqui de qual cidade você está falando, você está assistindo, tá legal? E se você tem interesse aí em algum concurso público de carreira policial, deixa aqui para mim, tá bom? Adriano, entendi até agora de boa, tá legal? Entendi de verdade. Tá, vamos avançar então, tá legal? Vamos avançar. Então, olha só, né? Quando nós estivermos falando sobre liberdade, de atuação, quando nós estivermos falando sobre liberdade de atuação, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter de um lado aqui, ó, o poder vinculado. E o que é o poder vinculado, Adriano? O poder vinculado é aquele que não há liberdade. Não há liberdade. Tudo deve estar na lei. Então, o ato, a conduta do agente público está prescrita, está descrita na lei, tá bom? Por outro lado, nós temos, galera, o poder discricionário. E o poder discricionário, de acordo com o grau de liberdade, ele dá uma margem de liberdade para o agente público. E essa margem de liberdade, ela é chamada de quê? Ela vai ser chamada de
mérito é o mérito administrativo. Ok? Ela é o próprio mérito administrativo. E aí o Poder Judiciário não poderá anular. Tranquilo até aqui? Vamos aí para frente, então. Adriano, agora eu queria que tu me desse um exemplo de como isso vai funcionar, tá bom? Olha só, os poderes, eles vão ter a liberdade ou não, né? A liberdade ou não, ela é dada mediante o quê? A lei. Só que lei é em sentido amplo. Eu quero agora te mostrar, na realidade, qual é o conceito na prática de ordenamento jurídico, ou a pirâmide das leis. Então, eu, enquanto agente público, e você, no momento que você passar para policial militar, policial federal, policial rodoviário federal, guarda municipal, você, quando for tomar alguma conduta, fazer alguma coisa, você primeiro tem que olhar para a lei. E aí, quando eu digo olhar para a lei, você vai ter que olhar o quê? Para o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é uma pirâmide. E essa pirâmide tem uma série de leis, algumas lá no topo e outras mais embaixo, entendeu? Então você vai me perguntar agora, Adriano, quais são as leis? Como é que essas leis estão organizadas? Existe hierarquia entre elas? Sim. E agora nós vamos ver o que? A chamada hierarquia das normas, ou a pirâmide de Kelsen, tá bom? Olha só o que acontece aqui, gente. Lá no topo da pirâmide, nós temos o quê? Nós temos ali a Constituição Federal. Ou melhor, deixa eu começar de novo. A nossa pirâmide, ela é formada por 4 níveis. Eu tenho lá o topo, eu tenho algo abaixo, aí eu tenho ali mais um bloco verde e um bloco azul. Então, a pirâmide das normas no Brasil, ela tem quantas fases, quantos níveis? 4 níveis, tá bom? Tem 4 níveis. Olha aqui, ó. Nível 1, 2, 3, 4. E eles estão numa hierarquia. Significa o quê? Que quem está em cima tem que ser obrigatoriamente observado. Ok. Adriano, quem é que eu tenho lá no topo? Olha só, lá no topo eu tenho a Constituição Federal, eu tenho as chamadas emendas constitucionais. O que é uma emenda constitucional? Cara, a Constituição ela foi escrita em 88, entendeu? E de lá para cá ela sofreu várias alterações no texto. Cada alteração feita é chamada de emenda à Constituição. Tá legal? Além das emendas, nós temos também o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos. Eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas eu quero que você entenda que esses tratados que estão lá no bloco da Constituição, eles são aprovados da mesma forma como uma emenda. Então, quando ele é aprovado da mesma forma, seguindo o mesmo ritual de uma emenda, ele vai estar lá no bloco da Constituição. Ah, Adriano, então quer dizer que essas leis aqui no topo, elas todas têm valor de Constituição Federal, correto? Olha o que eu estou falando, todas têm valor de Constituição Federal. Então é o topo de tudo, tá bom? Logo abaixo, nós temos ali os tratados internacionais de direitos humanos. E esses tratados internacionais de direitos humanos que vêm abaixo, eles foram aprovados pelo rito de lei. Ah, Adriano, qual é a diferença de lei para emenda à Constituição? É porque a emenda, por exemplo, ela tem que ser votada em 2 sessões, entendeu? Já as leis podem ser votadas até em uma única sessão, uma única votação. Tá, não vou me aprofundar. Mas percebam que eu tenho tratados internacionais de direitos humanos no topo e tratados internacionais de direitos humanos logo abaixo da Constituição, tá bom? Abaixo dos tratados internacionais de direitos humanos, nós vamos ter uma série de leis. Então eu tenho lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Eu vou ter o que mais ali também? Medida provisória.
que mais que eu vou ter ali? Decreto legislativo, resoluções legislativas, entendeu? O que mais ali, Adriano? Tratados internacionais em geral. Pera lá, Adriano. Quer dizer que eu tenho lá no topo, na Constituição, eu posso ter Tratado Internacional de Direitos Humanos? Pode. Abaixo da Constituição, eu posso ter também tratados internacionais de direitos humanos também. Pode. Lá no bloco das leis em geral, eu vou ter tratados internacionais em geral, correto? São tratados diversos, tá bom? Que não obrigatoriamente vão falar sobre direitos humanos, tá legal? É isso que você precisa ter claro e compreender. Então, se você está entendendo e está gostando do material, meu amigo, trate de descer-lhe o dedo no like agora, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Prep Concurso. E se você tiver misericórdia, vá procurar o meu canal e dá lá também me dá o prazer de lhe ter lá como inscrito, tá bom? Continuando. O último bloco ali são os chamados decretos autônomos, tá bom? Deixa eu só te chamar a atenção aqui, ó. Medida provisória é elaborada pelo Poder Executivo. Decreto autônomo também, olha só, é Poder Executivo. Tá legal? Ok. Lá embaixo nós vamos ter o quê? Decretos executivos. Nós vamos ter portarias, instruções normativas. Cara, lá embaixo a gente tem 1 milhão, entendeu? 1 milhão lá de possibilidades de normas. Tá legal? Então, essa é a pirâmide hierárquica das normas. Então, quando a gente fala bem assim, lei em sentido amplo, a gente está falando do quê? Em tudo isso daqui. Mais uns detalhes, olha. Nós poderíamos ter uma norma supranacional. Adriana, a gente tem alguma norma supranacional? Não. Eu vou te dar um exemplo de quem tem norma supranacional. A Europa, a União Europeia, elas funcionam como uma norma supranacional. É o quê? É uma norma que ela subordina todas as constituições de todos os países ali da Europa. No Brasil não tem isso. Nós não estamos vinculados a nenhuma norma supranacional, tá bom? Ok. Olha só, o termo supra significa acima, tá bom? O termo infra significa abaixo, galera. Guarda isso com carinho, que é importante, tá bom? Então, olha só. Os tratados internacionais de direitos humanos, que estão aqui que eu marquei, eles são uma norma infraconstitucional. Por quê? Eles estão abaixo da Constituição. Então, ele é infraconstitucional. Infra significa o quê? Abaixo. Ah, então ele está abaixo da Constituição, sim. Mas perceba que eles estão o quê? Acima das leis. Leis em sentido amplo. Então, eles são supralegais. Entendeu? Esse blocão aqui, ó, seria um blocão de leis em geral. Tá legal? De leis em geral. Então, os tratados internacionais de direitos humanos que não são tidos como norma constitucional, eles serão supralegais, eles estão acima das leis, e são infraconstitucionais, estão abaixo das leis. Adriano, isso cai? Cai, meu irmão. Cai. E esses termos que você não entende, você acaba perdendo uma questão muito boba. Tá legal? Continuando. As normas, as leis, elas são infraconstitucionais. E os decretos, portarias e tudo mais, isso daqui, gente, olha, é geralmente editado pelo Poder Executivo e pela administração pública. Olha como ele fala, infralegal, porque estão abaixo das leis. Então, galera, isso daqui é o que a gente vai chamar de pirâmide de Kelso ou hierarquia das normas, tá legal? E aqui do lado tem a concentração, que eu não vou falar agora, tá legal? Bacana, vamos aí pra frente, tá legal? Ok. Aí eu tenho esse ordenamento jurídico que é essa ordem jurídica, que são as leis. Aí olha o que acontece agora, galera, aqui.
Vamos agora começar a misturar tudo. Essa ordem jurídica, ela me traz direitos. Então, é essa ordem jurídica, aquela hierarquia que eu acabei de te mostrar ali, ó, ela me traz vários direitos. Um exemplo de um direito: licença maternidade. Maternidade. Ah, Adriano, licença maternidade é um direito da mãe. Correto. É um direito da mãe. Vamos imaginar que seja a partir do 8º mês. Tá bom? 8º mês. Então, onde está esse direito? Cara, esse direito primeiro vai estar na Constituição, aí vai ter uma lei falando sobre ele, provavelmente, tá bom? Aí depois dessa lei, você pode ter outros documentos aqui, ó, para definir procedimentos. Resumindo, você tem vários documentos que podem falar sobre licença maternidade. Tá legal? Bacana. Essa licença maternidade, ela no primeiro momento é específica para uma mulher? Não, Adriano. Esse direito, licença maternidade, nesse primeiro momento, ele é o quê? Genérico. Porque eu não sei qual mulher. Qualquer mulher que esteja grávida terá o direito, se for servidora pública. Ele também ele é abstrato. Por que ele é abstrato, Adriano? Porque, cara, ele não é para ninguém. Ele é para qualquer mulher que esteja grávida e seja uma servidora pública, entendeu? Legal. E ele também não tem destinatário. Não tem destinatário. Adriano, não é para mulher? É para mulher. Só que é qualquer mulher. Então, olha só, as normas que estão lá na hierarquia, elas são o que? Abstratas, elas são genéricas e elas não têm um destinatário certo. Porque qualquer mulher grávida que seja servidora pública, no 8º mês, poderá pedir licença maternidade. Ok? Tranquilo, Adriano. Legal. Vamos imaginar agora aqui, ó. Maria. Maria está grávida de um menino. E Maria completou agora o quê? O 8º mês de gravidez. Pergunta de prova: Maria tem ou não direito à licença maternidade? Ah, Adriano, Maria tem. Ok. O fato de Maria estar grávida, isso representa um fato. Maria está grávida significa que isto é um fato. Então, olha só. Nesse momento, vai surgir algo aqui no direito administrativo, tá bom? Que a gente vai chamar de motivo. Adriano, o que é o motivo? O motivo é quando eu tenho um fato mais um direito. Adriano, qual é o fato? O fato é Maria grávida. Maria grávida. Ah, Adriano, quer dizer que esse fato é o fato que ocorre no mundo, não é? Correto, eu não estou vendo, vou trazer para cá, galera. Maria está grávida. E como Maria está grávida, isso é um fato, tá bom? E esse fato tem uma previsão na lei. A lei traz o direito. Vamos imaginar agora aqui, ó, que seja lá o artigo 219, um exemplo. Artigo 219 da Lei X. Tá bom? Artigo 219 de uma lei X qualquer. Pronto. Se eu tenho um fato que ocorre no mundo real, tá legal? E esse fato ele tem uma previsão numa lei qualquer, ele está previsto numa lei, surge o motivo. Nesse exato momento, quando Maria vem e faz um pedido de licença, a autoridade administrativa, aqui é a autoridade, ela tanto vai olhar para o ordenamento jurídico, jurídico,
ok? Para essa pirâmide, buscando o que nessa pirâmide? Cara, ela vai buscar nessa pirâmide a existência do direito. E ela também vai pedir, Maria, preciso que você comprove a gravidez. Aí ela vai pedir laudo da Maria, por exemplo. E ali vai estar o fato. Então, quando ela encontra fato mais direito, ela fala, opa, existe um motivo. E aí, com base no motivo, qual é a conduta da autoridade? A autoridade vai produzir o ato administrativo em favor de Maria. Esse ato esse ato é discricionário ou vinculado? Ô, Padriano, esse ato ele é vinculado. Vinculado. E por que que ele é vinculado, Adriano? Porque a lei fala, mulher no 8º mês tem direito à licença maternidade. E a autoridade aqui, ó, ela não vai ficar decidindo. Ah, cara, Maria é uma excelente profissional. Eu não vou liberar a Maria agora, entendeu? Apesar dela ter direito na lei e ela tá com 8 meses de gravidez, cara, eu não vou poder abrir mão dela porque vai ser uma perda tremenda. Não pode isso. Diferente da prova do professor, que o professor escolhe, você vai fazer 1, 2 ou 3 provas. Nesse exemplo aqui, olha, é um exemplo que de ato vinculado, porque o poder dado à autoridade é um poder vinculado. Então, ela tem que ter uma conduta, ela tem que ter uma atuação. Eu vou até escrever aqui, ó. A atuação, ela é vinculada, tá bom? E aí produz o ato administrativo. E nesse ato administrativo ela fala licença de 3/12, por exemplo, até 15/6 do ano seguinte, entendeu? Essa licença, isso daí vai ser o quê? Vai ser o objeto. Isso daqui, ó, a concessão da licença é o objeto. Galera, pensa comigo agora. Hoje é dia 1º de dezembro. Um exemplo, tá bom? É dia 1º de dezembro. Para quando que Maria é autorizada a sair de licença? Dia 3/12. Se hoje é dia 1º, Maria já pode ir para casa? Não. Porque o objeto do ato está dizendo o quê? Que a partir do dia 3/12 é que Maria está liberada. Antes do 3/12, não. Entendeu também essa lógica? Então, isso daqui é a relação que vai sempre existir entre o ordenamento jurídico e o ato administrativo. Essa é sempre a relação. Quando a autoridade puder decidir sobre o motivo, o ato é discricionário, o poder é discricionário. Quando ela não puder decidir sobre o motivo, o fato e o direito estão bem descritos no ordenamento jurídico, a gente fala que é vinculado. Cara, eu fiz isso porque quando eu comecei a estudar direito administrativo na minha vida, eu tinha uma dúvida terrível sobre o que era ato administrativo, discricionário, vinculado, entre outros, tá bom? Espero que isso daqui tenha te dado uma clareada e uma ajuda para entender qual a relação entre eles, tá bom? E novamente, não esqueça, deixa o like aqui e deixa um comentário. Professor, gostei e eu quero mais aulas, entendeu? Então, vem aqui embaixo, tenha misericórdia e faça isso aí, tá bom? E na pior das hipóteses, também se puder, se você tiver um pouco de misericórdia, vá lá no meu canal e se inscreva lá e me procure também aí no meu Instagram, tá bom? Vamos lá, galera, continuando. Bum. Deixa eu falar agora aqui sobre questões. Vamos começar ali uma bateria agora de questões, tá bom? Só sobre poderes vinculados e administrativo. Olha só. Olha só. VUNESP 2022, PM São Paulo. Pô, Adriano, tá vindo outro já aí. Entendeu?
Essa caiu na PM São Paulo. Vamos lá para ver se a gente vai de boa. Vou colocar aqui no inteiro. Prerrogativa. Opa, Adriano, já sei que prerrogativa eu posso ler como o quê? Poder instrumental, correto. Então, o poder concedido aos agentes administrativos de elegerem entre várias condutas. Quais são as várias condutas? Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer 2 provas ou eu vou fazer 3 provas? Ah, professor, decide aí. Então, várias condutas possíveis. Aqui traduz a maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Qual seria? Ah, Adriano, aqui é o poder discricionário. Nem perde tempo, não. O poder é o discricionário. Por quê? Poder discricionário, ele me concede margem de liberdade. Margem de liberdade. Para decidir. Tá bom? Então, o administrador público, o agente público tem margem de liberdade. Segundo, não é? O administrador público, o agente público, ele vai decidir sobre o quê? A decisão dele é com base no que é oportuno e conveniente. E qual é o número, o número não, o nome disso? Isso daqui é chamado de mérito administrativo. Terceiro, o poder judiciário não pode anular o ato se este observar, se este atende ao mérito. Significa o quê? O mérito administrativo, ele não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. Então, o juiz não poderia dizer o seguinte: ah, o professor aplicou 3 provas e aqui só aplicou uma. Não, professor, você tem que aplicar 3. Não, não pode. Porque quem tem a prerrogativa de decidir por uma ou por 3 provas será quem? O próprio professor, entendeu? Então, o Poder Judiciário pode anular atos discricionários? Pode. A partir do momento que a conduta do administrador viola, entendeu? Extrapola a conduta permitida em lei. É o exemplo que eu dei: o professor não fazer nenhuma prova ou o professor fazer mais de 3 provas, 4. Então, o gabarito aqui da questão é letra A, galera. Tá bom? Letra A. Questão 2. IADES, PM Pará. Tá bom? Cara, Belém é uma cidade maravilhosa. Comenta aqui se você é de Belém, entendeu? Porra, eu adorei, sério, comer lá no Veropeso peixe frito com açaí. Sério mesmo, olha, aconselho todo mundo a visitar Belém, experimentar essa combinação, entendeu? Então vamos lá. No que tange ao poder vinculado, tá legal? Também denominado poder o que? Regrado. Assinale a alternativa correta. Então, o poder vinculado corresponde ao direito que confere à administração pública, de modo explícito ou implícito, limites para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha? Não. De sua conveniência e de sua oportunidade? Não. Isso daqui, na realidade, galera, quem é que tem direito a escolher? É o poder discricionário. Então, aqui está o que? Errado, porque esse é o discricionário. Pé.
B, refere-se àquele no qual a administração tem, por meio do chefe do executivo, de explicar a lei para sua correta execução. Não. Esse daqui, olha, é o chamado poder regulamentar, que eu não falei sobre ele hoje. Regulamentar. Entendeu? Não. Por quê? O chefe do poder executivo, olha aqui, ó, ele vai explicar a lei por meio de um decreto, por exemplo. E a esse é dado o nome de quê? De poder regulamentar. Então, errado também a letra B. C. A administração tem, por intermédio do chefe do executivo, de expedir decretos autônomos. Não. O decreto autônomo, ele tem uma relação direta com o poder regulamentar. Então, também está errado. D. Remete ao direito que confere à administração pública de modo explícito ou implícito limites para a prática dos atos administrativos sem liberdade, mas ainda com base na conveniência e na oportunidade. Olha só, sem liberdade está correto. O poder vinculado, ele está pedindo aqui poder vinculado, é sem liberdade. Porém, o poder vinculado não julga conveniência nem oportunidade, porque conveniência e oportunidade são características do poder discricionário. A letra D também está o quê? Errado. Pô, Adriano, ficou na frente. Então ali, ó, né? Voltando aqui na questão anterior, o erro está onde? Conveniência e na oportunidade. Isso aqui está errado, tá bom, galera? Agora, olha a questão, a letra E. É aquele a que a lei confere à administração pública para a prática do ato de sua competência determinados elementos e requisitos necessários à sua formação. Pô, Adriano, ficou estranho. É aquele a que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e os requisitos necessários. Galera, primeira coisa, quando vocês verem a palavra necessário, pode ler como obrigatório. Então, olha só, quem é que fala que é obrigatório determinado elemento? Quem fala é a lei. Então, o poder vinculado é aquele que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando, é obrigado a ter os elementos e os requisitos obrigatórios para a sua formalização. Gabarito alternativa E, tá ok? Cara, depois dessa aula de hoje aqui, ó, fazer uma bateria de questões de quê? Poder discricionário, poder vinculado, tá bom? Próxima questão. Sobre o poder discricionário, tá bom? Aqui ele está pedindo agora poder discricionário. Sobre discricionariedade, vinculação e os elementos do ato administrativo, analisa as afirmativas abaixo. Primeiro, discricionariedade é sinônimo de arbitrariedade? Não, errado. Por quê? A arbitrariedade é agir fora da lei. Discricionariedade é agir nos limites da lei. Então, isso aqui é diferente. Item 1 está o quê? Falso. Se o item 1 é falso, a gente já elimina a letra A, a gente elimina a letra B, a gente elimina a letra C, ou letra D, tá bom? Ok, item 2. A discricionariedade é verificada quando a lei deixa, olha só, é discricionário quando a lei deixa certa margem de liberdade, correto, diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Quando ele fala direito, tu já sabe, cara, isso daí é o ordenamento jurídico. O direito está no ordenamento jurídico. Ali a palavra direito está te falando o quê? Lei. Tá bom? Então aqui, ó, verdadeiro. Tá legal? Pode ser a letra C ou E. 3. O exercício da discricionariedade comumente é verificada nos elementos motivo
e objeto? Correto. Olha só o que eu fiz aqui. Motivo, tá aqui. Bora lá. Motivo, tá aqui, ó. E o que é o motivo? Fato mais o direito. E qual é o objeto? O objeto é isso aqui. Então, Maria está grávida, fato. Direito, artigo 19 previsto na lei. Opa, tem um motivo. Qual é o objeto? Maria, a partir de 3 de dezembro, você está liberada para sua licença maternidade, que vai durar 6 meses. Pronto, motivo e objeto. Perfeita a afirmação aqui. Então, aqui, ó, correto. O ato discricionário, o poder discricionário atua sobre motivo. E o que é o motivo? É o fato mais o direito, tá legal? E o objeto é o chamado, eu vou anotar aqui, ó, efeito jurídico. E qual é o efeito jurídico? Maria, a partir do dia 3 de dezembro você está liberada. Aqui está correta, então o gabarito da questão é a alternativa C, Adriano. 1 e 2 é a alternativa C. Galera, se você está gostando, deixa o like aqui, tá bom? E deixa um comentário. Vamos lá. Quarta questão. Assinale a alternativa correta. Corpo de Bombeiro ali da Bahia, tá bom? Os poderes administrativos são inerentes ao Estado e possuem caráter instrumental. Isto é, são instrumentos de trabalho essenciais para que a administração possa desempenhar as suas funções atendendo aos interesses públicos. Ok, não falou nada com nada, mas ele pede o poder vinculado, pode ser descrito como. Então, o que a questão quer? Que a gente identifique o poder vinculado. Poder vinculado não tem liberdade. Então, letra A. Deve a administração pública agir em observância. Observância é o que? Olha, eu estou observando a lei. As condutas previamente definidas para determinada situação hipotética. Situação hipotética é o que está na lei, tá bom? Hipótese é o que está na lei. Restando pouca ou nenhuma. Cara, aqui matou. Liberdade para atuação discricionária da administração pública. Gabarito alternativa A, de cara. Bora para B, ver o erro dela. É aquele que, através do qual a administração pública pratica atos com liberdade? Não. Esse é o discricionário. Errado. E é o poder da administração pública para distribuir e escalonar funções? Não, amigo. Aqui eu não falei, mas é o poder o quê? Hierárquico. Qual é o poder hierárquico? Cara, é aquele que a administração pública tem de escalonar, de criar os níveis da organização, dizer quem é chefe, quem é subordinado. E D, é o poder necessário, lembra, necessário e obrigatório, é o poder obrigatório à manutenção da organização e da disciplina interna. Não, esse é o poder disciplinar, tá bom? Aí olha o que ele fala aqui, ó, através dele a administração pode controlar a prática dos atos, punindo os agentes. Não, poder disciplinar. E poder da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou da abstenção de fato, em razão do interesse público. Não. Qual é o poder que ele vai regular, ele vai limitar ou disciplinar um direito? Poder de polícia. Dá um exemplo. No período da pandemia, isso daí cai muito em prova. As pessoas eram obrigadas a usarem máscara. Se você não usar máscara, não pode entrar em determinado repartição pública, um exemplo. E as pessoas eram obrigadas a usar máscara. Mas o porquê? É porque o direito estava limitado ou o direito delas estava disciplinado. Qual é o poder que faz isso? Poder de polícia. Tá legal? É aquele poder que entra na esfera pessoal. Galera, estamos acabando aqui. E aí, se você gostou dessa live de hoje, tá legal? Deixa aqui embaixo o seu comentário, tá legal?
comenta aí, pô, Adriano, muito legal. E dá um bisu, dá aqui pra gente, olha, sangue bom, me diz aqui qual o assunto que você quer estudar aí comigo, entendeu? Sei lá, atos administrativos, poderes administrativos, elementos do Estado, lá do direito constitucional. Fala aqui para mim, entendeu? Me dá dicas de assunto para mim poder colocar na agenda e montar aí uma boa playlist para vocês, tá legal? Olha só, eu vou deixar aí no material de vocês. Quem quiser os PDFs, tá ok? Pode me procurar lá no Instagram ou então aqui mesmo no canal do Prep Concurso, vocês colocam aqui um comentário. Pô, eu queria ter acesso ao material, tá legal? Então manda uma mensagem aqui embaixo ou me procura lá no Instagram. Adriano, onde fica o teu Instagram? Né? Tu tem algum canal? Tenho, galera. Aqui, ó. Boom. Professor Adriano Guimarães é o meu canal lá no YouTube, tá ok? @Adriano Guimarães Prof é o meu Instagram, tá legal? E o Facebook ali, eu raramente entro, na realidade eu nunca entrei no meu Facebook, tá legal? Eu ainda olho ali o meu Instagram, @Adriano Guimarães Prof. Então, qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, pede o material, tá ok? Me dá lá dicas de assuntos que eu posso trabalhar aqui. E, galera, estamos juntos aí com vocês. E aí, lembrando aí a todos os meus colegas, tá legal? Que nós estamos aqui direto do Prep Concursos, aqui Rio de Janeiro. Então não deixe, tá ok? De se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário e até a próxima, que eu te espero aqui. Beijo, galera! Fui!